A paz de Deus esteja sempre em vossos corações. Aqui estou mais uma vez para darmos sequência em nosso raciocínios de acordo com as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Desta vez, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos começar a estudar um pouco as parábolas de Jesus. E conforme uma pergunta que tem chegado até nós, nós vamos falar a respeito da história do rico e Lázaro. Prestem bem atenção que ao começar, eu já disse a história. Pois bem, a história do rico e Lázaro é uma parábola que Jesus contou para explicar a importância de crer na palavra de Deus. Também mostra que a prosperidade material não é sinal de ser salvo. Parábolas são pequenas histórias inventadas para explicar uma realidade complexa. Certo dia, Jesus contou uma parábola sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. O homem rico vivia no esplendor, vestindo as melhores roupas, se regalando com tudo que tinha nos seus comes e bebes, festas, glória, riquezas. E também ele fala de um Lázaro que vivia na miséria, com fome, cheio de ferida. Lázaro ficava à porta da casa do rico, esperando ansiosamente por algumas migalhas que sobrepujava de sua mesa. Nós podemos conferir em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 a 21. Chegou um tempo em que o rico e Lázaro morreram. Lázaro foi para o céu, junto de Abraão, mas o rico foi para o inferno, ou Hades, onde era atormentado. De lá, o rico viu Lázaro junto de Abraão e pediu que Abraão mandasse Lázaro lhe dar um pingo de água para aliviar seu sofrimento. Podemos concluir também Lucas no capítulo 16, no versículo 23 e 24. Abraão respondeu ao rico que isso não era possível, porque havia um abismo impossível de atravessar entre eles. As posições do rico e de Lázaro se tinha invertido e não havia nada que pudesse ser feito. Lucas, no capítulo 16, no versículo 25 e 26, nós podemos acompanhar esses acontecimentos. Então, se eles não davam então o rico pediu para enviar Lázaro aos seus irmãos que ainda estavam vivos, para os avisar sobre o inferno. Mas Abraão respondeu que já tinha as Escrituras para os ensinar.
conforme está em Lucas capítulo 16, versículo 30 e 31. Se eles não davam importância às Escrituras, também não iriam ser convencidos se alguém ressuscitasse dos mortos. Não confundam o Lázaro inventado por Jesus para a parábola com o Lázaro que era amigo de Jesus. Esse é um outro Lázaro, é um Lázaro vivo. Agora o Lázaro que Jesus está contando, essa história, parábola, é uma ficção, é uma história inventada por Jesus, conforme ele fez várias parábolas, né, para fazer a comparação. E assim ser mais fácil dos seus discípulos, né, e as pessoas que o ouviam entender. Na verdade, essa parábola, ela foi Jesus fez para convencer os saduceus, que os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, certo? Para eles a vida é como é o ateísmo hoje. A vida é só o que nós vivemos aqui, depois não existe mais nada. Então Jesus fez essa parábola diretamente para eles entenderem. E hoje, lógico que serve para nós também, né? A parábola do rico e Lázaro mostra como as decisões que nós tomamos em vida nos afetam muito depois da morte. O rico teve muitas vantagens durante a vida, mas parece que ele ignorou o mais importante, que é a palavra de Deus. Por outro lado, o mendigo Lázaro sofreu muito durante sua vida, mas recebeu consolação na eternidade, porque era filho de Deus. Depois da morte, já não havia forma de mudar o destino dos dois. Lázaro teria uma eternidade de alegria junto de Deus, mas o rico estava condenado a uma eternidade no inferno. Não havia nada que pudesse mudar, nem aliviar esse tormento. São as decisões que tomamos em vida que decidem onde vamos passar a eternidade depois da morte. É tarde demais. Depois da morte é muito tarde. Precisamos nos arrepender agora, antes que nosso tempo se esgote. Nos diz Paulo em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 a 28. A parábola do rico e Lázaro também foi um aviso sobre a incredulidade. Muitos dos ouvintes de Jesus não acreditavam nele, porque não acreditavam na palavra de Deus, que profetizava sobre ele. Para algumas pessoas, nem mesmo a ressurreição de Jesus iria lhe convencer. Mesmo que ressuscitasse alguém, não se convenceriam que Jesus era o Filho de Deus. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas simplesmente rejeitam a Bíblia e não aceitam a salvação em Jesus. Para essas pessoas, nem mesmo ver um grande milagre mudará seus corações, porque decidiram rejeitar a verdade. Vemos em Romanos, no capítulo 1, no versículo 21. Existe ainda outra lição que podemos aprender com a parábola do rico e Lázaro. Nossos privilégios ou prosperidade material nem sempre refletem nossa condição espiritual. Podemos ver em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 21. Ser rico não significa necessariamente ser abençoado, e ser pobre ou estar doente não significa estar debaixo da maldição. A verdadeira prosperidade é a certeza da vida eterna, para sempre junto com Deus. Certinho, irmãos?
Agora nós vamos falar do outro Lázaro, o amigo de Jesus, né? Então, Lázaro foi amigo de Jesus que foi ressuscitado. É um outro Lázaro, não é um Lázaro da história, agora é um Lázaro, né, vivo, um Lázaro real. Esse Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria, que por vezes hospedavam Jesus em sua casa. A ressurreição de Lázaro foi um grande testemunho do poder de Jesus. A Bíblia fala pouco sobre a vida de Lázaro. Ele morava em uma aldeia chamada Betânia, que ficava perto de Jerusalém, e tinha duas irmãs, Marta e Maria. Lázaro e suas irmãs parecem ter sido bons amigos de Jesus. Ele visitou sua casa algumas vezes durante o seu ministério. Vamos fazer um pequeno intervalo? Tomar uma água? E em breve, em seguida, voltarei para nós darmos continuidade nesse assunto muito importante também. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Até breve!